gente, chegou a hora então de entrar mais um pouquinho aí nesse clima inglês, tomar um chá com a rainha e preparar o coração. Isso porque o grande dia está aí, a abertura oficial das Olimpíadas de Londres, conforme a gente colocou ali, acontece hoje. Até o dia 12 de agosto, o país inteirinho vai cruzar os dedos para acompanhar os 259 atletas brasileiros que estão competindo. Inclusive, a nossa delegação já ganhou 2 partidas de futebol, agora ainda nessa semana. E vocês perceberam o efeito e a repercussão desses jogos? Todo mundo comentando aí o resultado nas redes sociais, parando em frente às vitrines para acompanhar os jogos pela TV. E o principal, né? Torcendo e torcendo bastante. E justamente sobre este espírito aí de coletividade no comportamento das pessoas e sobre a grandiosidade desse evento, que a gente conversa hoje. Eu tô aqui, pessoal, com o Ciderley Barreto, ele que é coordenador de Educação Física da FURB. Seja bem-vindo. Estou aqui também com o Gerson Reiter, ambos, né? Especialistas em Pedagogia do Esporte. Também seja bem-vindo, obrigada pela participação. E olha só, estou aqui também com o Fausto, que participou das Olimpíadas de Atlanta em 1996. Tem bastante história para contar pra gente, né, Fausto? Foi bastante interessante. Coisa boa. Coroamento. E ele falando aqui, enquanto que a gente estava vendo aí o boletim do Mancha e do Clayton, que durante a abertura ali oficial, para o pessoal que está assistindo é muito gostoso, mas para vocês, enfim, você naquela época, o coração já está a mil, vocês estão treinando nessa hora, né? É uma expectativa grande no início dos jogos, né? Uma preparação, um estudo, inclusive, das equipes que nós vamos enfrentar. Então, como eu falei, é o coroamento realmente da carreira do atleta, mas esse glamour, por exemplo, que apareceu, né, da Olimpíada, a gente vive quando está na abertura e na convivência da vila especificamente, mais em relação ao restaurante central, né, que é onde se encontram todos os atletas, e no translado ali, mas a cobrança realmente é muito grande, né, é o maior evento desportivo mundial e há realmente por parte dos atletas uma concentração total, né, então a gente joga num dia, treina no outro, descansa, se alimenta, né? A gente vai efetivamente para a competição, então a gente não vê essas coisas que acontecem, não convive muito essa situação do glamour, assim, fora daquele âmbito da competição. Bom, você participou em 96. Conta como é que foi a sua seleção até chegar, enfim, no caminho que todo mundo que participa de um esporte quer chegar, ou seja, nas Olimpíadas. Bem, eu recebi um convite para vir a Blumenau, né, integrar a equipe de Blumenau em 1987. Você é natural de onde? Eu sou de Caçador, Santa Catarina, mas eu comecei a jogar em Brasília, aí participei de competições nacionais e recebi o convite para integrar aqui as equipes para participar de jogos abertos. E aí a gente foi se destacando, né, eu sempre falo e gosto muito de ressaltar isso, que nós que somos convocados para esportes coletivos, na verdade a gente leva a nossa equipe junto, porque aquele atleta que ele se destacou numa modalidade coletiva, ele tem toda a participação dos outros atletas, né? Se eu cheguei a ser destaque e pegar uma seleção brasileira, tem uma coparticipação de todos naquela equipe que participavam comigo naquele momento. E aí eu me destaquei, peguei seleção brasileira logo que eu cheguei aqui em 87, aí participei de Jogos Pan-Americanos em Cuba, e aí fui me integrando à seleção, fiquei 10 anos na seleção, e aí houve o coroamento em 96 com essa convocação, com essa participação. Então, é um período longo, né, de 2 ciclos olímpicos que a gente fez. Em 92 eu não pude participar, tive um problema, fui cortado da seleção. Naquela época, foi a primeira participação do handebol. E aí em 96 houve uma nova convocação, então é um processo seletivo, inclusive são 26 convocados para 16 que vão, então dentro do processo, que é bastante doloroso para os atletas, né? Existe a situação do corte, né? Então nós vimos aí até nessa Olimpíada alguns atletas que foram cortados já em viagem, já na Europa, já em preparação final. E que acontece também com alguns problemas, rompimento, enfim, lesões, que aconteceu com as ginastas, né, artísticas. Mas foi maravilhoso, né? Foi realmente, como eu te disse, o coroamento, né? E após essa minha ida para a Olimpíada ainda eu consegui manter a minha carreira por mais 11 anos. Aí, nossa! Consegui jogar por mais 11 anos aqui na cidade e tal, conquistar jogos abertos, outras competições e tal. Então houve um ápice naquele momento da carreira
de atleta de seleção, mas eu ainda consegui dentro do município, né, que era também algo muito importante para mim, ter uma longevidade grande no esporte. Aí assim, Ciderley, Gerson, existe, até vocês falam sobre isso, de educação olímpica. O que seria isso? O que seria a tal da educação olímpica? Vocês como especialistas em pedagogia do esporte. Bom, desde que houve o episódio com o Ben Johnson, né, o mundo inteiro ficou estarrecido com a questão do doping no esporte. E um dos sujeitos que mais estudam essa questão é um brasileiro, o professor Dr. Lamartine Pereira da Costa, da Universidade de Gama Filho, que foi da Academia Olímpica, que fica em Atenas. E aí montou-se um grupo de notáveis, ex-atletas inclusive, que foram ver nos bastidores o que acontecia na esfera da dopagem e também de competições com jogo marcado, com carta marcada. E com isso, então, foi se fazendo um cerco e chegou-se à conclusão que para terminar ou diminuir o impacto dessas transgressões, o importante seria, então, ter um processo educacional. Então, muitas universidades no mundo, através dos estudos da Academia Olímpica, começaram a colocar disciplinas como, por exemplo, educação olímpica, pedagogia do esporte. Isso para todo mundo que pratica esporte? Para a formação, já para os acadêmicos da educação física. Mais ou menos como educação financeira, quando a gente fala lá sobre isso, a mesma coisa com o esporte. A mesma coisa com o esporte. E o mais interessante é que surgiu de um órgão ligado já ao esporte internacional, que no caso é a Academia Olímpica. E, através desse brasileiro, o professor Lamartine Pereira da Costa, muito conceituado internacionalmente, foi se difundindo e sugerindo, então, que nas mudanças curriculares fossem acrescentadas disciplinas como educação olímpica ou pedagogia do esporte. No caso da FURB, agora nós optamos por pedagogia do esporte. E em outras disciplinas, como bases históricas antropológicas da educação física e do esporte, estudo de aprofundamento temático, então se ter de maneira tangencial a questão da educação olímpica. Que é fundamental. Gerson, assim, o que a gente percebe, a educação olímpica fundamental, que a gente colocou aqui, explicou bem o que é, o espírito de coletividade. Nessa hora, tem gente que não entende nada de futebol, tem pessoas que não entendem nada de handebol, tem pessoas que não entendem absolutamente nada de ginástica artística, mas nesse momento fazem de tudo para entender aquele espírito de coletividade, de patriotismo, eu vou conseguir, eu vou entender, né? E se reúnem por isso, em meio a isso. Eu acho que o esporte é que consegue fazer isso. Eu acho que o esporte ele é muito particular e consegue mobilizar as pessoas, né? As pessoas passam a entender, as pessoas passam a ser técnicas daquela modalidade esportiva que está passando. Eu acho que o esporte proporciona isso. E o contexto esportivo ele é muito benéfico para todas essas situações. Eu acho que você consegue unir pessoas de diferentes situações sociais, de classes sociais, de gêneros e assim por diante, e você consegue reunir tudo isso no esporte com um objetivo comum, que a partir dali passa a ser a vitória, né? Passa a querer ganhar o jogo, passa a ter orgulho, passa a ter a referência de um atleta como o Fausto, né, para a modalidade esportiva. Eu acho que isso é que é o mais importante, porque o esporte, em particular, ele consegue fazer isso. E acaba sendo um incentivo à prática esportiva. Muitas pessoas que antes eram sedentárias, depois de uma Olimpíada, acabam começando a praticar um esporte. Claro, justamente pela aquela referência, porque a partir da hora que elas vão lá e observam aquele atleta no pódio recebendo uma medalha, elas falam, poxa, aquele atleta vai me inspirar, eu quero ser igual, eu quero me assemelhar àquele atleta. E a partir dali elas vão buscar, então você consegue aumentar o nível de prática de atividade física, as pessoas passam a interagir mais ainda com o meio esportivo. Isso é que é o mais interessante. O esporte gera disciplina, mais disciplina? Com certeza, sendo bem conduzido, dando os preceitos da pedagogia do esporte. Eu tive a sorte de ter educadores que caminharam nessa direção, acredito que acho que todos nós aqui. Com certeza isso vai favorecer, sim, porque nós lidamos com uma descarga adrenérgica muito grande. O nível de estresse de um atleta é muito alto. No período, às vezes, tem que fazer 2, 3 picos durante o ano para poder ser selecionado a nível municipal, depois a nível estadual, depois a nível nacional. E isso faz com que o sujeito aprenda a se auto-administrar um pouco. Pretende-se que isso perdure por toda a existência. E no que tange a comunidade participar mais, nós temos que ter justamente estratégias de processos educacionais para manter a aderência. Para não ser só um oba-oba em períodos de competição. Então, também os estudos olímpicos, eles caminham nessa direção de que, agregado com a educação em saúde, né, nós possamos, então, fazer com que a comunidade em geral se torne mais ativa, né?
Fausto, o que você leva, enfim, o que a gente colocou aqui foi muito bacana, o que eles colocaram, o que você leva para a vida depois de ter participado de uma Olimpíada, com todo o espírito de equipe que você teve, aí participado de um esporte, ter ido até, chegado tão longe, conforme eu citei antes, que é o que todo mundo que participa de um esporte deseja. O que você leva como lição disso tudo? Bem, o esporte, quando nós chegamos nesse nível olímpico, né, ou de participações nacionais, como o Cid falou, é a questão da perseverança, né, de perseverar. Porque muitos percalços acontecem no caminho, né? A questão da seleção também, muitas vezes, os critérios são questionáveis. Então, é perseverar, é poder estar sempre buscando aquilo que realmente você quer conseguir. Então, isso é uma coisa que eu tenho para a minha vida, né? Perseverar, porque treinamentos diários, como o Cid também falou, são extremamente exaustivos, cansativos, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, acho que a perseverança, né? E o esporte traz, como foi comentado aqui também em relação à pedagogia do esporte, inclusive tem uma pesquisa feita pela Fiesp agora esse ano, o que as empresas mais precisam hoje nos seus funcionários. Primeiro, foi detectado que precisa respeitar a hierarquia, o que o esporte traz. Segundo, trabalhar em equipe, que o esporte traz. E em terceiro, solucionar problemas, situações problemas, aglutinar pessoas para soluções de problemas. Exatamente situações que o esporte traz, e bem que o Cidirley colocou, trazer aderência, para que os jovens tenham condições de ter esses ditames que o esporte traz. Então, esses são valores que realmente o atleta, ou quem faz uma atividade esportiva competitivamente, ou mesmo em forma de lazer, ele consegue levar para a sua vida. Poxa, que bacana. Você trouxe aqui eu trouxe algumas coisas que... Algumas lembranças algumas que lembranças, ficaram, né? A primeira é o crachá olímpico, que nos dava, logicamente, acesso às dependências. Aí, como eu tive... Que fica numa estante, você guarda com... Não, na verdade, assim, eu não sou muito criterioso com isso. Ele está guardadinho lá, mas não fica em estante. Inclusive, eu estava comentando fora do vídeo as minhas medalhas de Pan-Americano e tudo. Eu não sou lá alguém muito cuidadoso. Ah, mas tem que botar, Fausto. Aqui são algumas flâmulas, como eu tive a oportunidade de ser capitão da equipe, então essas flâmulas essas flâmulas eram trocadas com os capitães das outras seleções, então nos jogos que nós fizemos, França, Kuwait, Espanha, e assim por diante. E o que eu guardo, assim, com mais mimo é o agasalho, né? Que está a parte superior do agasalho. Esse realmente eu tenho um cuidado, tá lá no guarda-roupa guardadinho. Nem usa para caminhar, para fazer esporte, não, nada, né? Ele tá guardado lá. Esse talvez seja a minha maior relíquia que eu deixo lá guardada. Essa camisa também era uma camisa de passeio, né? Na época o Comitê Olímpico Brasileiro era patrocinado pela Reebok, né? A cada ciclo olímpico eles vão mudando, agora é a Nike, depois foi a Olímpicos, tá? Então esse é o que eu posso dizer assim que eu guardo com mais cuidado com lá. Carinho total, né? Com carinho, que é a maior lembrança. A gente tem fotos suas da época, viu? Vamos colocar as fotos aí, eu peço o pessoal ligar aí o monitor, que a gente não tá tendo retorno aí, para saber as fotos, ver as fotos da época, é isso? Isso, foram lá dos jogos. Ah, as fotos são com você, né? Ah, tá, deixa eu ver, onde é que estão essas fotos? Eu entreguei pra... Tá com a Rafa? Pra Rafa. Ah, tá com a Rafinha. Rafinha, traz as fotos aqui pra gente mostrar. A gente quer ver, essas fotos são do período que você vivenciou? Sim, na verdade eu até estava comentando fora do ar. Antes tempo, nós não... Naquela época, nós não podíamos entrar na cerimônia olímpica com nenhum tipo de câmera, com nenhum tipo de situação, de filmagem. Então, o Comitê Olímpico, ele tirou as fotos, ele nos orientou, tirou a foto. Vou mostrar aqui, ó. Isso. Aí aqui era na abertura, né? Na abertura, aqui estão os... Vou mostrar aqui. O pessoal da equipe nossa lá na abertura. Aqui nos jogos também, lá na abertura dos jogos, como eu te falei, é o momento mais marcante. Aqui também fotos da abertura. O que vocês esperam das Olimpíadas desse ano agora? Você, Ciderley, Gerson. Existe uma projeção, né? As revistas especializadas projetam até 24 medalhas para o país, né? Eu acho que é bem interessante, eu acho que vai dar um salto de qualidade em relação à Olimpíada anterior, né? E, claro, é uma preparação para a próxima também, né? Porque a próxima nós vamos sediar, né? Então, aí é Brasil, né? Acho que a expectativa é muito interessante, eu acho, dos resultados. Gente, eu tenho uma perspectiva de que nós temos que mudar o foco. Nós temos que começar a cuidar das gestantes. Uma educação para o movimento, uma pedagogia ativa com as crianças, e aos poucos nós íamos ter processos longitudinais de 2, 3 ciclos olímpicos com seleção científica mais criteriosa, e que as universidades também possam colaborar nesse sentido.
Então, nós temos no mestrado de educação da FURB um grupo de pedagogia de esporte dentro do mestrado de educação, porque tem que casar com a educação e com a saúde. Sempre, né? Isso que a gente colocou aqui. Gente, obrigada pela participação. Fausto, muito obrigada pela participação.